Um homem africano chega ao aeroporto para embarcar na primeira classe, mas é impedido. Humilhado. Ignorado. Só que ele faz uma ligação, e, minutos depois, o voo é cancelado. O que ninguém sabia era quem ele realmente era. Seja muito bem-vindo ao canal Emoções em Contos, onde histórias incríveis ganham vida. Já se inscreve, ativa o sininho e comenta aí de qual estado do país você está assistindo. Quero ver até onde essa história vai chegar. O relógio digital do saguão principal marcava 6h27 da manhã quando ele entrou no hall do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Vestia-se com elegância contida, um paletó grafite ajustado ao corpo, calça social escura, camisa de linho branco sem gravata. Nenhum logotipo, nenhuma marca chamativa. Apenas bom gosto discreto, o tipo de roupa que passa despercebida na correria do mundo corporativo. Carregava uma mala de mão preta, rígida, que parecia nova. Nada pendurado. Nada em excesso. O suficiente. Seus passos eram lentos, porém firmes, e seu olhar deslizava com atenção sobre cada rosto, cada placa, cada agente de segurança posicionado pelas laterais. Observava com um tipo de serenidade que vinha de outro lugar, não da pressa brasileira, mas de quem aprendeu que correr demais denuncia insegurança. Era negro, alto, de traços marcantes e postura impecável. A pele escura contrastava com a luz fria dos painéis de LED e o chão polido do aeroporto. Seus olhos, profundos, calmos, intensamente vivos, pareciam captar mais do que apenas caminhos e horários. Ele olhava o mundo como quem já esperava que ele não fosse gentil. Parou por um instante diante de um tótem eletrônico, ajustou o relógio de pulso e conferiu o número do portão de embarque. Portão 23. O painel ainda exibia o status do voo, voo 227, Companhia Céu Atlântico, no horário, embarque, 8h45. Ele deu um leve sorriso, quase imperceptível. Como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Caminhou até uma cafeteria próxima e pediu um café simples. O atendente demorou a entender o pedido, embora ele falasse um português claro. Depois de servir, o rapaz apenas apontou com o queixo para a maquininha do cartão, sem dizer uma palavra. Ele não se incomodou. Pagou, agradeceu e sentou-se em uma das cadeiras próximas à grande vidraça com vista para a pista de pouso. De lá, observou os aviões taxiando, subindo e descendo, e as multidões apressadas puxando malas como se a pressa fosse uma espécie de armadura invisível. Não tirava fotos. Não fazia chamadas. Não sorria abertamente. Parecia não ter nada a provar. A mulher ao lado observou discretamente o relógio dele, elegante e caro, contrastando com a simplicidade do resto. Depois olhou para a mala. Depois para ele. E então desviou o olhar, como se não soubesse o que concluir. Ele tomou o café em silêncio, apoiando uma das mãos no joelho com a palma aberta. A postura reta. O olhar sempre atento. Nada nele gritava status. Mas tudo nele, na maneira como respirava, se movia e percebia, indicava que ele não estava ali por acaso. Não usava crachá. Não falava alto ao telefone. Não carregava laptop nem pastas. Apenas um homem comum, perfeitamente invisível. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Em poucos minutos, a movimentação no saguão começou a acelerar. Os alto-falantes anunciavam embarques, atrasos e conexões perdidas. Passageiros arrastavam malas e empurravam carrinhos com olhares cansados e passos apressados. Ele, no entanto, permaneceu sereno. Terminou o café, jogou o copo no lixo com precisão e seguiu na direção do balcão de check-in da Companhia Aérea Céu Atlântico, portão 23. No caminho, desviou de uma mulher que falava alto ao celular e quase esbarrou em um funcionário empurrando uma pilha de bagagens. Nenhum pedido de desculpas. Ninguém o notou. Ao chegar ao balcão da companhia aérea, havia duas filas, uma para passageiros da classe econômica, serpenteando por um labirinto de cordões vermelhos, e outra, muito mais curta, sinalizada como primeira classe e classe executiva. Ele seguiu naturalmente para esta última. A atendente atrás do balcão, uma mulher branca, de coque apertado e blazer azul marinho com a insígnia da Céu Atlântico, franziu o senho ao vê-lo se aproximar. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela ergueu a mão, como quem barra o acesso a algo que não lhe pertence. A fila da econômica é ali, senhor. Ele respondeu com um sorriso leve,
porém sem humor. Meu bilhete é para a primeira classe. Ela pareceu confusa por um segundo, depois desconfiada. O olhar dela percorreu rapidamente sua roupa, sua mala, sua pele. E então, com um tom forçadamente neutro. Claro. Um documento de identificação, por favor. Ele entregou calmamente o passaporte. Um passaporte africano, com brasão dourado na capa. Ela o folheou com pressa, examinando como se procurasse um erro. Depois conferiu o bilhete, olhando para ele de novo, como se algo não fizesse sentido. Só um instante. Preciso confirmar uma informação com o supervisor. Claro. Ela se virou e caminhou até um homem de terno cinza e crachá de gerente. Cochicharam. O gerente lançou um olhar breve e duro na direção dele e franziu o rosto, como se visse um problema se aproximando. Enquanto esperava, outros passageiros entravam na fila da primeira classe e eram atendidos em segundos. Ninguém mais era redirecionado. Ninguém mais tinha o bilhete verificado 2 vezes. Uma mulher com um casaco de pele claro e óculos escuros passou direto, sem mostrar documento. O atendente apenas sorriu para ela. 2 empresários brancos, conversando alto sobre ações da semana, entregaram seus cartões de embarque e seguiram sem serem questionados. Ele, parado ali, assistia a tudo em silêncio. Sem raiva. Sem pressa. Apenas com os olhos de quem já viu essa cena antes. Ele permaneceu parado diante do balcão, com os dedos entrelaçados sobre a alça da mala. Não demonstrava impaciência, mas também não fingia estar distraído. Estava ali, presente, esperando, como alguém que aprendeu que, às vezes, o silêncio incomoda mais do que qualquer pergunta. O supervisor se aproximou, segurando o bilhete impresso e o passaporte com um leve desconforto. Bom dia, senhor, fez uma pausa, tentando decifrar o nome no bilhete. Sr. Tierno? Ele apenas assentiu, com um leve movimento de cabeça. Estamos com uma pequena inconsistência no sistema. Só estamos confirmando a autenticidade da sua reserva. O bilhete eletrônico em sua mão era claro. Primeira classe, Céu Atlântico 227, assento 2A. O supervisor sorriu, tenso. O senhor poderia, por gentileza, aguardar ali ao lado por alguns minutos? Prometo que não vai demorar. Tierno seguiu calmamente até uma pequena área ao lado da fila, separada por um tótem e uma fita de nylon azul. Um espaço normalmente reservado para passageiros VIP, mas que naquele momento, aos olhos de todos, parecia mais um cantinho do problema. Ali ficou, observando a fila seguir normalmente. Os olhares vinham discretos, mas constantes. Um homem com um boné do Corinthians lançou um olhar curioso, como se tentasse entender o que aquele cara estava fazendo ali. Uma senhora cochichou algo para a filha adolescente, e ambas olharam com disfarce nenhum. Uma atendente no balcão ao lado soltou uma risadinha abafada depois de comentar algo com um colega. Era o tipo de julgamento que não precisava de palavras. Estava nos olhares enviesados, nos sorrisos contidos, nos gestos que pareciam aleatórios, mas não eram. No painel acima do balcão, a contagem regressiva do embarque já havia começado. O letreiro informava: Primeira classe, embarque em andamento. Mais 3 pessoas passaram direto pela fila VIP, sorrindo, sendo recebidas com tapetes verbais. Uma delas até brincou. Hoje vocês estão mimando a gente, hein? Tierno, parado ao lado do tótem, não sorriu. Apenas observava. Passaram-se 7 minutos. Depois 10. Nenhuma explicação. Nenhuma atualização. Até que a atendente voltou, com um sorriso vazio e o olhar de quem acredita estar fazendo um favor. Senhor Tierno, houve uma verificação de segurança de rotina, e bem, parece que houve um pequeno mal-entendido com sua reserva. O senhor comprou essa passagem com milhas, correto? Ele levantou uma sobrancelha. Lento. Preciso. Não. Ah. Bem, de qualquer forma, o gerente de embarque está tentando resolver a situação. Agradecemos sua paciência, tá? Ela se virou antes que ele dissesse qualquer outra coisa. O embarque da primeira classe foi encerrado logo em seguida. O letreiro mudou para Grupo 1, classe executiva. Tierno permaneceu onde estava. Sem reagir. Ainda observando. Como se estivesse registrando, com minúcia, cada rosto. Cada gesto. Cada tom de voz. Não parecia frustrado. Não parecia humilhado.
Parecia apenas, tranquilamente perigoso. O saguão começou a se esvaziar. Os últimos passageiros da classe executiva embarcavam. Os avisos sonoros seguiam impessoais, abafando os ruídos humanos com vozes robóticas e neutras. Última chamada para o voo 227 da Céu Atlântico com destino ao Rio de Janeiro. Passageiros do grupo 2, dirijam-se ao portão 19. Ele continuava ali, firme, ao lado do totem azul. Era uma cena desconcertante para quem observava de fora. Um homem imponente, silencioso, sendo ignorado como se não existisse, como se ocupasse um espaço que não lhe pertencesse. Mas os olhos dele, ainda que serenos, diziam o contrário. Ao lado, a fila da classe econômica serpenteava apressada. Um casal de turistas asiáticos tirava selfies com o bilhete na mão. Um homem nordestino tentava negociar com a funcionária para sentar junto da filha, enquanto outro atendente revirava o sistema. Passageiros iam e vinham, apressados, de um lado para o outro. Mas ninguém via o que realmente acontecia naquele canto do portão 19, uma forma sutil, mas precisa, de violência. O supervisor retornou acompanhado de um segundo funcionário, com a aparência de quem foi chamado às pressas e tentava manter um ar profissional. Senhor Tierno, temos aqui uma situação. Devido a um bloqueio automático no sistema, a sua passagem foi sinalizada para verificação. Como foi feita com um cartão internacional, emitido fora do país, o protocolo exige uma checagem de segurança adicional. Não houve bloqueio algum no momento da compra. E o pagamento foi feito em meu nome, com verificação em 2 etapas. Sim, claro, entendo. Mas o sistema não bloqueou ninguém antes de mim. E, pelo que vejo, todos os passageiros da primeira classe já embarcaram. O funcionário hesitou. Engoliu seco. Estamos apenas cumprindo os procedimentos padrão. Procedimentos que se aplicam apenas a mim, é isso? O funcionário hesitou de novo, sem resposta. Nesse momento, o som do alto-falante voltou a tomar o saguão. Atenção, senhores passageiros. O voo 227 com destino ao Rio de Janeiro, operado pela companhia Céu Atlântico, foi cancelado. Por favor, dirijam-se ao balcão de atendimento ao cliente para reagendamentos. Pedimos desculpas pelo transtorno. Um silêncio estranho pairou por 2 segundos. E então, o caos. Como assim cancelado? Gritou uma mulher falando no viva voz do celular. Você só pode estar de brincadeira. Protestou um executivo, gesticulando. Mas eu tenho conexão internacional em São Paulo. Gritou outro. A confusão se instaurou. Celulares foram erguidos. Gritos ecoaram. Funcionários começaram a tentar conter a avalanche de reclamações. O supervisor desapareceu no meio da multidão. A atendente, completamente perdida, começou a repetir como um robô. Senhores passageiros, por favor, dirijam-se ao balcão de atendimento, estamos fazendo o possível. No meio do pandemônio, Tierno continuava ali. Intocado. Imóvel. Como quem já sabia, ou esperava, exatamente aquele desfecho. Com calma, tirou o celular do bolso interno do paletó. Discou. Levou o aparelho ao ouvido. Sim. Tudo certo por aqui. Obrigado. Uma breve pausa. Agora eles vão me ouvir. Desligou. Guardou o celular no bolso. E começou a caminhar em direção à sala VIP, atravessando o saguão em alvoroço com passos firmes, tranquilos. Sem pressa. Como quem sabe que está exatamente no controle, mesmo que ninguém mais ali tenha percebido isso ainda. A sala VIP da Céu Atlântico, cercada por painéis de vidro fosco e poltronas de couro grafite, parecia existir em outro universo. Lá dentro, o caos do portão 19 era apenas um eco abafado, distante. Os poucos passageiros que ainda aguardavam seus voos murmuravam reclamações ou se afundavam em seus celulares, com expressões frustradas. Ele entrou silenciosamente, sem hesitar, como quem pertence àquele espaço, ou talvez como quem simplesmente não precisa da aprovação de ninguém para ocupar seu lugar. Estendeu o celular à recepcionista, que escaneou o QR Code sem dizer uma palavra. O visor confirmou, acesso autorizado. Ela apenas assentiu e indicou, com um gesto discreto, um assento próximo à janela panorâmica de vidro levemente fumê. Sentou-se com naturalidade. Retirou do bolso interno um par de óculos finos, que apoiou no rosto com elegância contida.
Pegou o celular. Discou novamente, desta vez com a calma de quem já sabia que a conversa seria rápida e objetiva. Conecte-me ao controle. Agora. Fez uma pausa. Olhou em volta como quem sente o clima do ambiente antes de tomar a palavra. Sim, portão 19. Céu Atlântico. O cancelamento foi executado? Outra pausa. Perfeito. Agora, acione a presidência. Eles têm meu dossiê. É hora. Do outro lado da sala, um homem de terno observava com desconfiança. Tentava ouvir sem parecer que ouvia. O tom do africano era calmo, controlado, mas as palavras eram afiadas demais para passarem despercebidas. Controle. Cancelamento. Presidência. Era um vocabulário que não combinava com alguém que, minutos antes, parecia apenas mais um passageiro barrado no balcão. Ele desligou o telefone. Cruzou as pernas, apoiou as costas na poltrona e fechou os olhos por um instante. Não era sono. Era cálculo. Estava dando tempo. Tempo para os e-mails começarem a pipocar, para os sistemas puxarem seu nome, para os dados gerarem desconforto nos bastidores certos. Do lado de fora, o reflexo do caos continuava. Funcionários da companhia corriam pelos corredores, celulares vibrando, tablets em mãos. Um rádio chiou alto. Quem autorizou o cancelamento do voo 227? Isso veio de cima? Foi erro? O que está acontecendo? Mas ele não precisava ouvir nada daquilo. Ele sabia. Foi ele quem autorizou. E naquele instante, enquanto o aeroporto se reorganizava ao redor da decisão silenciosa de um homem que haviam tentado ignorar, a maré começava a virar. Sem escândalo. Sem alarde. Sem gritos. Apenas com uma ligação. No saguão principal do terminal nacional, algo havia mudado, e não era apenas o cancelamento do voo 227. Funcionários da Céu Atlântico cruzavam os corredores com pressa, trocando olhares aflitos, verificando tablets e cochichando entre si. Uma gerente de operações foi chamada pelo telefone interno. À medida que ouvia a voz do outro lado da linha, sua expressão foi desmoronando, como se cada frase derrubasse uma camada da segurança que ela tentava manter no rosto. Mas, quem exatamente autorizou isso? Perguntou, tentando manter o tom neutro. Silêncio. Ela então soltou apenas um seco. Entendido. Estou indo. Do outro lado do corredor, dois agentes de segurança da área de embarque trocaram olhares quando viram um grupo de executivos da própria companhia aérea chegando apressados, ainda com os crachás pendurados e os semblantes tensos. O tipo de tensão que só aparece quando algo muito acima da linha de frente foi mexido. Não era comum diretores deixarem a sede administrativa da empresa na Avenida Faria Lima para irem pessoalmente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Muito menos para lidar com um cancelamento de voo? Tem alguém graúdo envolvido nisso aí, com certeza, murmurou uma funcionária do Che, tentando adivinhar que tipo de político, empresário ou celebridade teria provocado aquela movimentação toda. A funcionária que, mais cedo, havia bloqueado o embarque do passageiro africano na fila da primeira classe agora encarava o monitor com as mãos trêmulas sobre o teclado. A tela piscava com alertas em vermelho e notificações constantes. Uma delas fez seu estômago afundar. Prioridade urgente. Solicitação do Comitê de Crise Corporativa. Enviar imediatamente o relatório completo do voo 227, incluindo lista de passageiros, tripulação e qualquer ocorrência fora do padrão. Ela leu o nome novamente, Kwame Tierno. Por um instante, pensou, talvez ele não fosse só mais um passageiro confuso. Enquanto isso, na sala VIP, ele permanecia sentado, sereno, como quem assistia a um documentário sobre o próprio cotidiano. Um atendente se aproximou, visivelmente nervoso. Senhor, o gerente regional gostaria de falar com o senhor, se o senhor puder acompanhá-lo. Pela primeira vez no dia, ele sorriu. Claro. Estou à disposição. Levantou-se com a mesma calma que carregava desde o início. Ajustou com leveza o paletó, pegou a mala de mão com um gesto quase ensaiado. Onde será a conversa? Na sala de conferências da companhia, senhor. Já estão todos aguardando. O atendente hesitou, constrangido, antes de completar. Eles pediram desculpas pela confusão anterior. Eles ainda não têm ideia da confusão que causaram. A voz saiu tranquila, mas cortante. Então ele caminhou com elegância ao lado do atendente,
atravessando as portas automáticas que levavam ao setor administrativo do aeroporto, deixando para trás o saguão lotado como quem, finalmente, ia se apresentar não como passageiro, mas como autor da mudança. No painel de LED acima do portão 17B, o aviso piscava em vermelho. Voo 227, cancelado. A multidão aglomerada diante do guichê começava a perder a compostura. Celulares filmavam tudo, vozes se erguiam, e as reclamações explodiam como pipoca em óleo quente. O que parecia ser apenas mais um atraso virou uma tempestade de indignação coletiva. Isso é um absurdo. Tenho uma reunião marcada no centro do Rio em 3 horas. Vocês sabiam que iam cancelar e deixaram a gente embarcar na executiva assim mesmo? Isso é preconceito. Por que ninguém dá uma explicação decente? A confusão crescia a olhos vistos. Mas, nos bastidores da Céu Atlântico, no setor corporativo do aeroporto de Guarulhos, o clima era ainda mais tenso. A gerente regional, uma mulher branca de meia idade, experiente em lidar com emergências operacionais, lia em silêncio o relatório que acabará de chegar em seu tablet corporativo. Não era um aviso qualquer. Tratava-se de uma comunicação direta da diretoria nacional, com prioridade máxima. No topo da tela, destacado em vermelho, Kvami Tierno. E abaixo, em letras igualmente ameaçadoras, contato direto com acionistas majoritários. Status: alta relevância institucional. Ações imediatas recomendadas. Ela inspirou fundo, mantendo a postura apesar do frio que subiu pela espinha. À sua frente, 3 executivos recém-chegados da sede da empresa, vindos da Avenida Paulista, a observavam com rostos abatidos. Ele está mesmo aqui? Perguntou um deles, franzindo a testa. Sim. Já foi localizado. Está a caminho da área interna. Ninguém da equipe o reconheceu. Nenhuma das atendentes. Porque ninguém procurou ver além do superficial, interrompeu a gerente, dura. Porque todo mundo viu o que quis ver. Enquanto isso, no salão de embarque, a funcionária que barrara Kvami na fila da primeira classe tentava, agora trêmula, acalmar uma passageira exaltada que gravava tudo com o celular em riste. Estamos tentando remarcar, sim senhora, todos os passageiros, por favor, não filme, senhora, isso não é permitido. Mas já era tarde. A frase voo cancelado sem explicações ecoava em reels, stories e posts no X, antigo Twitter. A hashtag Caos no Guarulhos começava a aparecer entre os assuntos mais comentados do momento. E no meio do tumulto, uma pergunta começou a circular, meio sussurrada, meio em tom de alarme. Aquele homem, o que foi que ele fez? Você viu como ele saiu tranquilo, direto para a sala VIP? Eu ouvi ele no telefone, parecia que estava dando ordens. O burburinho virou desconfiança. E a desconfiança virou silêncio. No lugar da indignação, começou a surgir a dúvida mais incômoda de todas. Quem era aquele homem? A confusão no saguão do aeroporto não havia diminuído, apenas mudado de forma. Já não era só revolta com o cancelamento do voo. Era algo mais silencioso, mais desconcertante. Cochichos, olhares cruzados, perguntas sussurradas que ninguém sabia responder. No meio daquele turbilhão, um agente da Céu Atlântico, vestido com um terno escuro bem cortado, mais alinhado e mais nervoso do que os demais, avançou entre os passageiros com a urgência silenciosa de quem carrega uma missão diplomática. Parou diante do recepcionista da sala VIP e murmurou algo em seu ouvido. O rapaz assentiu com firmeza, trocando na hora a postura casual por uma seriedade súbita. Sem perder tempo, caminhou rapidamente até a parte mais reservada da área de espera. Kvami Tierno estava lá. Sentado com elegância numa poltrona de couro grafite, olhava o celular com um leve sorriso no canto da boca, como se estivesse lendo uma crônica leve num domingo de manhã. Seu semblante sereno destoava completamente da tensão que se espalhava pelo aeroporto. Senhor Tierno? Disse o funcionário, com um tom muito diferente daquele que havia usado no portão de embarque minutos antes. Respeito. E cautela. Kvami levantou os olhos, desligou a tela do celular e respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. O gerente regional da Céu Atlântico gostaria de recebê-lo para uma reunião reservada. Se o senhor aceitar, eles já estão lhe aguardando. Ele se levantou sem pressa. Pegou sua mala de mão com a mesma tranquilidade de quem sai para tomar um café,
ajeitou o paletó e seguiu o funcionário por uma porta lateral, de acesso restrito. Assim que a porta automática se fechou atrás deles, um dos passageiros que permanecia na sala VIP cochichou para a esposa. Você viu como falaram com ele agora? Vi sim. Não é qualquer um, não. Deve ser algum figurão lá da África. Ou então um daqueles bilionários que ninguém conhece. De um jeito ou de outro, parece que ele manda mais aqui do que todo mundo junto. O corredor que ligava a sala VIP ao setor administrativo era mais silencioso e climatizado. Lá fora, os protestos e as reclamações já não podiam ser ouvidos, abafados por paredes acolchoadas e portas reforçadas. Ali dentro, o jogo era outro. Do outro lado da divisória de vidro fosco, 3 executivos da companhia já o esperavam. Os laptops estavam abertos. Havia papéis impressos sobre a mesa e olhares carregados de tensão mal contida. Quando a porta se abriu, ninguém falou. Kwame entrou em silêncio, observou o ambiente, notou as expressões e os gestos contidos. Caminhou até a cadeira central, sentou-se com naturalidade, pousou a mala ao lado e cruzou as mãos sobre a mesa. Muito bem. Podemos começar? A porta se fechou com um clique abafado. A sala era pequena, mas sofisticada. Painéis de madeira clara, iluminação suave, uma mesa oval de vidro temperado com 6 cadeiras estofadas, e um discreto projetor embutido no teto. O tipo de espaço onde decisões milionárias são tomadas longe dos olhos do público e da imprensa. Do outro lado da mesa, 3 rostos tensos o encaravam. O primeiro a falar foi um homem calvo, de terno cinza claro e voz treinada para soar amigável mesmo em situações delicadas. Sr. Tierno, antes de qualquer coisa, queremos lhe pedir desculpas pela situação que o senhor enfrentou hoje. Ele não respondeu de imediato. Observou, um por um, os rostos à sua frente, demorando-se por um segundo extra nos olhos da mulher de cabelos alisados, a mesma gerente regional que o havia ignorado no portão minutos antes. Vocês ainda não sabem o suficiente para pedir desculpas. Disse ele, com um tom neutro, mas implacável. O silêncio caiu como um pano molhado sobre a mesa. A gerente pigarreou, desconcertada. Recebemos uma notificação direta da diretoria internacional. O seu nome apareceu com prioridade máxima. Houve um erro, ou melhor, uma falha no tratamento com o senhor, e nós estamos aqui para, ela hesitou, para entender melhor como reparar isso. Ele arqueou uma sobrancelha, com elegância. Reparar? Sim, claro. O cancelamento do voo foi uma medida extrema. Nós só queremos esclarecer o ocorrido e garantir que isso não prejudique nossa imagem institucional. Estamos dispostos a oferecer compensações, upgrades vitalícios, reembolso integral. Silêncio. Interrompeu ele, com voz baixa, mas de autoridade incontestável. O tom era calmo, mas a atmosfera ficou pesada como chumbo derretido. Ele descruzou as mãos, pegou o celular, desbloqueou com a digital e abriu um aplicativo com autenticação dupla. Os executivos, atentos, se inclinaram discretamente, tentando ver o que ele fazia. Com poucos cliques, acessou uma plataforma privada de investimentos. A tela exibia números de 7 dígitos, gráficos ascendentes e uma aba piscando com a inscrição. Céu Atlântico Participações, 51,3%. Ele então levantou os olhos e falou, desta vez com clareza total. Vocês estão oferecendo compensações ao atual acionista majoritário da empresa de vocês? Um dos executivos soltou um som estranho, como quem leva um soco no estômago sem estar preparado. Desculpe, o senhor está dizendo que... Sim. Ele respondeu, seco. Eu não vim aqui por vingança. Vim para mudar o sistema. E comecei comprando a companhia que me barrou na entrada. Por um momento, ninguém respirou. A gerente afundou na cadeira, os olhos perdidos, tentando entender como não percebeu aquilo antes. O homem que ela julgou como apenas mais um passageiro irritado, agora era dono da marca estampada no uniforme que ela vestia. Ele então completou, com a mesma serenidade de quem comenta o clima. Agora, quero conversar sobre o futuro da Céu Atlântico. E como ela nunca mais será uma empresa que julga um passageiro antes de ler o nome no bilhete. A gerente regional engoliu em seco, reorganizou os papéis à sua frente numa tentativa falha de parecer ocupada, enquanto os outros 2 executivos permaneciam em silêncio, como se cada palavra a mais pudesse piorar ainda mais a situação. Ele olhou para o lado e disse:
Gostaria que chamassem a atendente do portão a 19. A que me impediu de embarcar. Quero falar com ela pessoalmente. A gerente hesitou. Sr. Tierno, ela não tinha ideia de quem o senhor era. Se me permite, ela é uma funcionária júnior, não representa os valores da empresa. Ele a interrompeu com um gesto simples da mão. Elegante, direto. Tragam-na. Agora. Menos de 10 minutos depois, a porta da sala se abriu com um leve rangido. A atendente entrou com passos pequenos e mãos entrelaçadas à frente do corpo. O coque estava um pouco desfeito e o blazer desalinhado. Ela claramente já havia ouvido, ou sido informada, do que estava acontecendo. Quando o viu, ficou paralisada. Não havia mais a barreira da ignorância. Agora, ela sabia quem estava diante dela. Ele, por outro lado, permaneceu sentado, sereno. Nem uma vírgula de sua postura havia mudado. Sente-se. Ela sentou. Não havia arrogância no comando dele, mas também nenhuma abertura para informalidades. Você me barrou no embarque. Por quê? A voz dela saiu quase sem som. Eu achei que o senhor talvez estivesse na fila errada. Mesmo com o bilhete em mãos? Sim. Eu errei. Ou você viu o que esperava ver? Ela ficou em silêncio. Você me viu, e automaticamente decidiu que eu não pertencia àquele lugar. Sem fazer perguntas. Sem verificar o bilhete. E quando eu provei que pertencia, ainda assim fui tratado como uma exceção. Ela assentiu, os olhos marejando. Eu não quis, não foi pessoal. Ele se inclinou para a frente. A voz ainda baixa, mas firme. Sempre dizem isso. Nunca é pessoal. Mas as consequências são. Para mim. Para milhões de pessoas que passam por isso todos os dias, sem a chance de fazer uma ligação e virar o jogo. Ela tentou conter o choro. Ele a observava sem raiva, mas com o peso exato da decepção. Vou ser direto com você. Você não será demitida. Ela ergueu os olhos, surpresa. Mas será transferida para o setor de treinamento. Vai liderar um programa de sensibilização que eu mesmo estou implementando nesta empresa. Vai ensinar outros funcionários a verem de verdade. A olharem antes de julgarem. Vai aprender. E ensinar. Por quê? Por que me dar essa chance? Ele se levantou. Olhou nos olhos dela. Porque se eu te tratar como você me tratou, o sistema nunca muda. E eu vim aqui para mudar tudo. Ele então saiu da sala, deixando para trás executivos sem fala, uma mulher em prantos e uma empresa que, naquele instante, entendia o verdadeiro significado de poder silencioso. A imagem de Kwame Tierno caminhando pelo corredor da Céu Atlântico desapareceu atrás da porta de vidro, e com ela, o presente deu lugar a um passado ainda mais silencioso, mas infinitamente mais difícil. Senegal, 1989. O sol castigava o solo avermelhado de uma vila nos arredores de Dakar. Um menino de olhos atentos, calado e curioso, observava o pai consertar um rádio quebrado com ferramentas improvisadas e paciência infinita. Não era só um rádio. Era o único que ainda trazia o som do mundo exterior para dentro da vila. Nunca conserte só para funcionar. Conserte para durar. Dizia o pai, entre uma solda e outra. Kwame ouvia sem responder. Guardava tudo. Era bom nisso. Filho de um mecânico e de uma professora de matemática, cresceu rodeado por vozes que diziam que estudar era a única forma de atravessar o oceano e mudar o mundo sem pedir licença. Aos 16, falava 4 idiomas. Aos 18, ganhou uma bolsa integral para uma universidade nos Estados Unidos. Aos 19, lavava pratos à noite e ia para as aulas durante o dia, com cadernos velhos e sapatos emprestados. Teve seu diploma negado 2 vezes por falhas no sistema que misteriosamente só afetavam estudantes estrangeiros. Trabalhou de graça em 3 laboratórios até que um professor acreditou nele, ou, pelo menos, percebeu que era impossível ignorá-lo. Com 27 anos, já havia criado um sistema de armazenamento de energia solar adaptado para vilas sem acesso à eletricidade, baseado nas técnicas que o pai usava com baterias de rádios. Com 32, fundou a Tierno Tecnologias. Começou pequeno, 5 funcionários, todos imigrantes. Em 3 anos, estava em 5 países. 10 anos depois, transformou sua empresa em um império de soluções sustentáveis, respeitado no setor de energia, mas praticamente invisível fora dele.
Kwame recusava entrevistas. Evitava câmeras. Recusava condecorações. Se querem premiar alguém, premiem as vilas que inspiraram a tecnologia. Era o que ele sempre dizia. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele buscava impacto. E ainda assim, mesmo depois de transformar comunidades, movimentar milhões, e estar presente em mesas onde poucos negros têm acesso, ele sabia que bastaria um uniforme mal ajustado, um passaporte estrangeiro, ou um bilhete escaneado 2 vezes, para que fosse tratado como se não existisse. E foi por isso que ele comprou uma companhia aérea. Não pelo ego. Mas para que, da próxima vez que alguém como ele fosse impedido de entrar, não fosse ele quem tivesse que sair. A notícia não veio de uma coletiva de imprensa, nem de um comunicado oficial. Ela nasceu de uma câmera de celular tremida, de um vídeo curto de 37 segundos que mostrava um homem negro sendo barrado de embarcar na primeira classe, e depois sendo escoltado calmamente para dentro das salas restritas da companhia aérea, sem ser questionado. Alguém postou no X, antigo Twitter. Esse cara foi barrado por não parecer de primeira classe. Agora dizem que o voo foi cancelado e os chefões da empresa estão reunidos com ele. Que história é essa? Em menos de 1 hora, o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Quando as primeiras especulações surgiram, o nome Kwame Tierno apareceu nos comentários. Alguém da equipe de manutenção o reconheceu. Um funcionário da segurança interna confirmou a movimentação dos executivos. A internet fez o que a internet sabe fazer. Investigou mais rápido que a imprensa. Na mesma tarde, o jornal digital Global Current publicou: Executivo misterioso cancela voo após ser barrado. Fontes indicam que ele agora é dono da companhia aérea. O título parecia exagerado. Mas bastaram mais algumas horas, e a bomba explodiu de vez. Alto-falante confirmado. Kwame Tierno adquire ações majoritárias da Céu Atlântico após ser vítima de discriminação no aeroporto de São Paulo. As reações foram imediatas. Manchetes em portais internacionais. Comentários de celebridades e empresários. Milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de racismo silencioso em aeroportos, hotéis e empresas. No LinkedIn, o perfil de Kwame foi visitado por mais de 12 milhões de pessoas em 24 horas. Ele não havia publicado nada, mas sua biografia, enxuta, objetiva, dizia mais do que qualquer post. Fundador da Tierno Technologies. Acredito no silêncio estratégico. E no poder de não baixar a cabeça. Enquanto isso, nas salas executivas da Céu Atlântico, as notificações não paravam. A equipe de relações públicas tentava desesperadamente montar um comunicado oficial que não soasse vergonhoso. E no centro disso tudo, ele permanecia em silêncio. Nenhum tweet. Nenhum vídeo. Nenhuma entrevista. Porque ele não precisava contar sua versão. O mundo inteiro já estava contando por ele. Em poucas horas, o nome Kwame Tierno tornou-se uma tempestade global. Mas o que surpreendeu não foi apenas a magnitude do que aconteceu, foi o modo como aconteceu. Não houve gritos. Não houve escândalo. Apenas um homem calado, barrado injustamente, que fez uma ligação, e virou o jogo sem dizer que estava jogando. As redes sociais fervilharam. As postagens eram acompanhadas de indignação, admiração, e também, constrangimento coletivo. O cara que eles trataram como se fosse um intruso, era o dono. Que tapa de luva! O sistema não falhou. Ele funcionou exatamente como foi projetado. E Kwame virou a mesa. Elegância é assistir tudo desmoronar e só tomar um café enquanto isso. Jornalistas que antes ignoravam a Tierno Technologies corriam para publicar retrospectivas, como se quisessem reparar uma omissão anterior. Artigos com títulos como: O bilionário invisível, quem é Kwame Tierno? Quando o dono não tem cara de dono, o caso que escancarou o racismo corporativo. Não se engane com o terno discreto, ele pode comprar sua empresa. Mas as reações não vieram apenas do público. Alfinete investidores exigiam reuniões emergenciais com a diretoria da Céu Atlântico. As ações da empresa, inicialmente ameaçadas por rumores de escândalo, valorizaram após a revelação do novo controle majoritário e o impacto positivo da imagem pública renovada. Alfinete e empresas concorrentes tentaram emitir comunicados de diversidade e inclusão às pressas, com declarações que soavam artificiais demais, comparadas ao gesto silencioso de Kwame.
Alfinete figuras públicas, de artistas a líderes religiosos, citaram o caso em palestras, sermões, entrevistas. Kwame mostrou que o verdadeiro poder é o que não precisa gritar para ser respeitado. Em comunidades negras pelo mundo, a história se tornou símbolo. Grupos ativistas usaram o vídeo como material educativo. Escolas inseriram a narrativa como estudo de caso de justiça social e liderança silenciosa. Mas entre tudo isso, uma dúvida incomodava os mais atentos. Por que ele não se pronunciava? Por que não usava a própria voz agora que o mundo estava escutando? A resposta era simples. Ele não queria ser notícia. Ele queria ser mudança. 2 dias após o episódio que virou o mundo corporativo de cabeça para baixo, a Cell Atlântico emitiu um comunicado oficial, mas não foi redigido por nenhum dos antigos diretores de marketing. O texto veio direto do novo acionista majoritário, Kwame Tierno. Não era um pedido de desculpas. Não era uma tentativa de limpar a imagem da empresa. Era um aviso. E uma proposta de reconstrução. O comunicado, publicado simultaneamente nas redes sociais da companhia e nos principais jornais do mundo, começava assim. Esta não é uma resposta a um incidente isolado. É o início de uma reprogramação cultural. A Cell Atlântico será, a partir de hoje, uma empresa que não apenas transporta pessoas, mas que as reconhece, as respeita e as representa. A seguir, vieram as diretrizes que transformariam o nome da empresa em um símbolo de mudança sistêmica. Havia um novo código de conduta da Cell Atlântico. Treinamento obrigatório em empatia e viés inconsciente para 100% dos funcionários, do solo à cabine. Contratações com diversidade racial obrigatória em todos os níveis hierárquicos. Cotas internas estabelecidas com auditoria externa. Criação de um comitê de identidade e equidade com poder de veto em decisões de política interna, composto por funcionários e representantes externos da sociedade civil. Implementação do programa Você Me Vê. Um canal anônimo onde passageiros e colaboradores podem relatar episódios de discriminação, com direito a acompanhamento jurídico e psicológico gratuito. Inclusão do manifesto do passageiro no bilhete eletrônico de cada voo. Você tem direito a ser tratado com respeito, não importa sua origem, aparência ou status. A repercussão foi imediata. Alguns chamaram de revolução interna. Outros, de modelo inédito de ética empresarial. Em conferências internacionais, CIARI foram pressionados a adotar medidas semelhantes. Painéis surgiram com o título O Efeito Kwame, quando o dono decide redefinir as regras. Mas dentro da Cell Atlântico, o efeito mais profundo não foi no mercado. Foi nas pessoas. Supervisores que nunca haviam pensado sobre privilégios passaram a escutar com mais atenção. Funcionários subestimados ganharam espaço. Passageiros começaram a notar uma diferença real no modo como eram tratados, não apenas nos sorrisos treinados, mas na escuta ativa e nos gestos espontâneos. Kwame não aparecia em reuniões públicas. Preferia caminhar pelos corredores da sede como um funcionário qualquer. Ouvia conversas. Observava expressões. Anotava em silêncio. Seu maior objetivo não era transformar a companhia em um monumento à sua história. Era garantir que ninguém mais precisasse da mesma história para ser reconhecido. O efeito foi mais rápido do que qualquer previsão. Em menos de uma semana, o mercado percebeu o que nem os próprios acionistas da Cell Atlântico haviam antecipado. Kwame Tierno não apenas comprou uma empresa, ele redefiniu o setor. No pregão da segunda-feira seguinte ao comunicado oficial, as ações da Cell Atlântico, que haviam caído levemente nos dias anteriores por causa do escândalo, dispararam 22% em uma única manhã. Mas não era apenas o valor que impressionava. Era o tipo de investidor que chegava. Fundos ESG, ambiental, social e governança, investidores sociais, ONGs com capital acionário, até mesmo celebridades e atletas começaram a comprar ações da empresa como gesto simbólico de apoio. A imprensa financeira reagiu. Tierno transforma escândalo em ouro. Cell Atlântico se torna referência global de ética corporativa. O Herald financeiro. Iniciativas antirracistas rendem mais que bônus milionários. Voz da Bolsa de Valores. Empatia agora tem valor de mercado. Semanal Bloomberg. Companhias concorrentes foram forçadas a rever suas políticas internas. Algumas anunciaram treinamentos de diversidade.
Outras publicaram comunicados com frases recicladas. Mas nada soava tão orgânico, tão autêntico quanto a mudança feita por Kwame. Várias tentaram entrar em contato com ele para consultoria, parcerias, colaboração na construção de uma nova aviação. A maioria não recebeu resposta. Kwame não estava interessado em lucrar com a dor. Ele queria o que sempre buscou: impacto sustentável, mudança estrutural e silêncio funcional. O novo Comitê de Equidade já havia reavaliado 47 cargos de liderança e realocado 18 deles, incluindo 3 diretores que há anos bloqueavam promoções internas de funcionários subrepresentados. Em vez de gerar estabilidade, o ambiente melhorou. A cultura corporativa ficou mais colaborativa. O orgulho de pertencer a Céu Atlântico se espalhou entre funcionários, de engenheiros a comissários de bordo. Alguns até começaram a dizer que estavam voando mais leve. Mas Kwame sabia que os números eram apenas o termômetro. O verdadeiro impacto estava nos sorrisos menos forçados, nos olhos que agora buscavam contato em vez de evitá-lo, e nos corredores onde, pela primeira vez, ninguém mais era invisível. Passaram-se alguns dias desde o evento que sacudiu o aeroporto, a internet e o mercado. A rotina começava a se reorganizar, mas para Camila, a atendente que bloqueou Kwame no portão 19, os dias seguintes não tinham sido rotineiros. Nem tranquilos. Ela havia sido transferida para o recém-criado setor de treinamento e diversidade, não como castigo, mas como símbolo de aprendizado. Porém, o peso da exposição, da autoconsciência e das conversas desconfortáveis tornaram aquele simples erro um divisor de águas em sua vida. Foi então que ela tomou a decisão. Subiu até o 18º andar da sede da Céu Atlântico, onde havia ouvido que Kwame se reunia semanalmente com uma pequena equipe. Não pediu hora marcada. Apenas esperou. Sentada com um copo de água, os olhos inquietos e os dedos entrelaçados. Quando ele saiu da sala de reuniões, cercado por 2 assessores, ela se levantou imediatamente. Sr. Tierno, posso ter um minuto? Ele a encarou. Houve uma pausa. Um olhar breve entre os assessores. Ele então fez um gesto para que o acompanhasse até uma sala reservada. Sem seguranças. Sem barreiras. Ela entrou e ficou em pé. Ele, como sempre, sentou-se primeiro. Olhou para ela, sem dizer nada. Eu vim para pedir desculpas. Ele não reagiu. Eu fui injusta. Joguei com estereótipos. Não vi você. Só vi o que fui condicionada a ver. E quando percebi o erro, já era tarde. Eu pensei que, ela respirou fundo, talvez o senhor merecesse ouvir isso de mim. Ele finalmente falou. O que você esperava que acontecesse, depois disso? Ela hesitou. Não sei. Talvez, que me perdoasse. Ou talvez, só precisasse tirar isso do peito. Ele se recostou na cadeira. Camila, o que aconteceu no portão foi apenas a ponta do iceberg. Eu não estava lá para ser tratado como CEO. Eu estava lá para ser tratado como gente. E isso foi negado a mim, como é negado a milhões. Ela assentiu, os olhos marejados. O senhor é muito mais generoso do que eu seria. Ele olhou para ela com uma firmeza serena. Não é generosidade. É estratégia. Eu escolhi não destruir você porque destruir uma pessoa não destrói o sistema. Ensinar você, colocar você para liderar o aprendizado dos outros, isso sim planta alguma semente. Camila, agora chorando em silêncio, balançou a cabeça. Obrigada por isso. Por não ter feito comigo o que eu fiz com o senhor. Ele se levantou, pegou a mala que carregava como sempre, e disse antes de sair. Não me agradeça. Faça valer. E saiu. Ela ficou ali por alguns segundos, sozinha na sala, como se o mundo tivesse parado. E, de certo modo, realmente havia parado, para que ela pudesse finalmente enxergar. No final da tarde, quando a maioria dos andares da sede começava a esvaziar e o silêncio tomava conta dos corredores, Kwame permanecia no escritório do 18º andar, revisando relatórios com atenção. A luz do pôr do sol entrava pela parede de vidro, projetando sombras longas sobre a mesa de reuniões. Era o momento do dia em que ele mais gostava de trabalhar, quando o barulho cessava e a escuta se tornava plena. Foi então que bateram à porta. Entre. Era um funcionário jovem, negro, usando o uniforme padrão da Céu Atlântico, com o crachá ainda recém-emitido.
Devia ter no máximo 22 anos, e seus olhos carregavam uma mistura de respeito, nervosismo, algo mais difícil de nomear, esperança contida. Senhor Tierno, desculpe interromper. Eu só queria agradecer. Kwame se virou para encará-lo, com um leve aceno de cabeça que indicava: prossiga. Meu nome é Malik. Trabalho no setor de bagagens, turno da noite. Eu vi tudo o que aconteceu, desde o aeroporto até agora. Eu só queria dizer que o senhor mudou algo em mim. Kwame manteve o olhar firme, mas curioso. Malik continuou, mais confiante. Quando entrei aqui, eu ficava encolhido. Tentava parecer menos. Falava baixo. Evitava levantar a cabeça demais. Porque sempre parece que, quando a gente é preto e pobre, qualquer passo fora da linha vira ameaça. Ele fez uma pausa. Mas quando eu vi o que o senhor fez, como o senhor fez, eu percebi que a gente não precisa pedir desculpas por existir. Que dá para ocupar espaços sem gritar, mas também sem se esconder. Kwame se aproximou da janela. Ficou em silêncio por alguns instantes. E então disse, ainda olhando a cidade lá embaixo: Malik, o mundo ainda vai tentar te dobrar de 1000 jeitos diferentes. Vai sorrir para você com uma mão e te empurrar com a outra. Mas você tem que saber o seu valor antes de entrar em qualquer sala, porque eles só vão te respeitar depois que você não precisar mais da aprovação deles. Malik assentiu, absorvendo cada palavra como quem grava na pele. Eu queria aprender com o senhor. Se um dia houver chance de ser orientado, ou participar de algum projeto, mesmo que de longe. Kwame se virou e olhou nos olhos do rapaz. A chance já existe. Está em você não esquecer quem você é, nem de onde veio. O resto, a gente constrói. Juntos. Ele estendeu a mão. Malik apertou com força. Naquele gesto, sem contratos, sem crachás dourados, estava selado o que nenhuma empresa havia oferecido antes. A possibilidade real de ascensão com dignidade. 2 semanas após o incidente que mudou a história da Céu Atlântico, o aeroporto internacional de Guarulhos parecia o mesmo. O saguão ainda era tomado por anúncios impessoais, malas de rodinhas cruzando o chão polido e filas onde o tempo parecia se arrastar mais do que os aviões na pista. Mas, para quem prestasse atenção, algo havia mudado. As interações entre funcionários e passageiros estavam mais atentas. Os olhos agora observavam mais, julgavam menos. Não havia uniformes novos, nem cartazes coloridos. Mas o clima, o olhar no fundo dos olhos, havia se transformado em algo que antes não se encontrava ali: respeito silencioso. Kwame Tierno caminhava pelo terminal com a mesma mala preta e o mesmo paletó discreto. Não havia segurança à sua volta. Nenhuma comitiva. Nenhum anúncio. Era apenas ele, como sempre foi. Dessa vez, dirigiu-se ao portão A19 por escolha própria. O mesmo portão. O mesmo chão. As mesmas luzes frias. Parou ao lado da fila da primeira classe, agora com atendentes visivelmente mais atentos e gentis com todos, independente da cor, sotaque ou traje. Ninguém o abordou. Ninguém o barrou. Mas desta vez, todos o viram. Um dos atendentes reconheceu seu rosto, mas não disse nada além de um sincero: Bom dia, senhor. Tenha um ótimo voo. Kwame respondeu com um sorriso leve, mas real. Pegou o cartão de embarque. Assento 2A. O mesmo de antes. Quando cruzou o corredor de embarque, uma passageira ao lado cochichou para o marido: Você sabe quem é esse cara? Acho que ouvi falar. Não é aquele empresário africano que comprou a companhia? Pois é, disseram que ele calou o mundo com um café e uma ligação. Ele os ouviu, mas não olhou para trás. Apenas caminhou até o avião com passos calmos, leves. Ao entrar na aeronave, foi recebido com um olhar respeitoso da comissária, que não tentou forçar simpatia, nem esconder desconforto. Ela apenas olhou-o como se ele sempre tivesse pertencido ali. E, enfim, ele sentou. Assento 2A. Na primeira classe. Sem precisar provar nada para ninguém. Do lado de fora da janela, o sol começava a subir no horizonte, iluminando a pista com uma luz dourada e limpa. Era outro dia. E, para muitos, um novo começo. Comente aí o que você achou dessa história, curta o vídeo e confira se já está inscrito no canal Emoções em Contos. Vem com a gente viver muitas outras histórias incríveis e emocionantes.